voz da Queen. Olá, meus cotas da banda. Estamos de volta com a Isenopo de Arte, o podcast que mexe com a tua estrutura e anima todos os seus dias. Hoje, o nosso estúdio está a ferver com o ritmo e melodia de uma artista que não tem medo de inovar. Rainha do Afro House, e ela dispensa apresentações. Com vocês, Maia Zuda! Como é que estás, minha líder? Eu estou bem, obrigado. Está tudo bem. Já agora sinta-se em casa. Não, estou bom. A Zeno Podcast é minha casa, é tua casa e é casa de todos nós. Fala-nos um bocadinho como é que foi o teu dia, Ai. para chegar aqui, qual foi o procedimento, qual foi o processo e te sintas em casa. Meu dia foi tranquilo, foi tranquilo. Eu vinha de uma outra área e para chegar aqui é muito fácil. Então não há segredos e graças a Deus hoje tinha pouco trânsito para quem vem para aqui. Então para mim foi facilitador chegar aqui tranquilo. Hoje o nosso tema é nada mais nada menos do que a fusão do Kuduro e o Afro House. E está bem representado, porque aqui a Latina Coila, além de apresentadora, faz Kuduro e estou ao lado da rainha do Afro House. Quer dizer que vai ser uma conversa descontraída, tranquila e muito saudável. Podemos aquecer, minha cota? Quer nos oferecer um trecho assim do O que é eu? Aí o mais conhecido, né? Pode ter o Simbawe, acho que toda a gente conhece a minha primeira música, assim mesmo? que é o Simbawe, que é o Katulimate, Katulimate. Katulimate Simbawe, regardez il est sorti, Alaias a Gubima Simba Longwa, Longwa, Longwa Kuna. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Olha, sou muito tua. Já agora quero aproveitar o momento, essas câmeras, para dizer o quanto eu cresci a te ouvir. Muito obrigado. Sou fã e também foste um dos incentivos a fazer com que eu ingressasse no mundo do Kuduro. Muito obrigada. Isso é bom, fico feliz, porque eu gosto que ouço do teu trabalho, aprecio. Muito obrigada. Se for uma das pessoas que te motivou e incentivou para mim, é um prazer. Fico super lisonjeada por isso. Muito obrigada. A fusão de gêneros. O que é que me dizes sobre a fusão de gêneros? Fusão de géneros, falamos aqui, estamos aqui, Afrocuduro, é a fusão de género, que eu chamo agora o estilo Afrocuduro, que é uma mistura daquilo que é o ritmo, a musicalidade do Afro House numa fusão de Kuduro, porque hoje em dia o que temos feito agora é muito Afrocuduro. Já não é mais aquele Kuduro 100% de Kuduro em termos de instrumentalização, em termos de musicalidade, de ritmo, até a própria dança. Então tornou-se aquela fusão. Exatamente. E já agora, como é que se deu o clique de juntar duas sonoridades de forma tão fluida no seu trabalho? No meu trabalho, juntando essa sonoridade, olha, eu cresci a ouvir Kuduro, sempre fui muito apaixonada por dança. Certo. Eu acho que a minha maior paixão é dança. Eu nunca sei ser cantora, nada disso, mas sonhava ser dançarina. Mas, como a minha família é muito religiosa na altura, eles tinham um certo preconceito por causa da forma como se dançava, as vestimentas. Então não consegui ser dançarina, mas eu ficava em casa, aprendi a dançar sozinha em casa e só brilhava nas festas de família. Quando chegasse numa festa de família, era já o meu show todo. E dava já o meu show. Depois, que já mais grandinha, tive a oportunidade de fazer a minha primeira música, mas também foi assim, bem do nada. Foi uma coisa de repente, se aconteceu. O meu vizinho, como ouvia-me cantar sempre no quintal de casa, ele precisavam de alguém que fizesse o slogan de uma noite lá do Cacena, que era o Dagadã. Exatamente. E eles precisavam disso. Ele disse: "Amanhã tem boa voz, vai lá, põe a voz." Eu disse: "Mas foi para cantar?" Disseram: "Não, é só para falar uma palavra e acabou." Eu disse: "Tá bem, uma palavra não é música." Chegando ao estúdio, era no estúdio do Romano, que produziu a minha primeira música, e ele estava a criar o beat. Eu fiz o slogan do Dagadar, e depois ele disse: "Olha, tu tens uma boa voz, eu preciso de alguém que ponha a voz aqui." Eu não aceitei. Eu disse: "Não, não vais cantar, é só para eu acabar de criar música." Lá fiz a tal brincadeira que é a música hoje, que é o Simbawe, e depois de muito tempo eles conseguiram convencer-me a continuar a dar as caras, a aparecer,
E eu aceitei porque também eu depois refleti, eu disse: "E esse é um estilo dançante, por que não? Então vou poder dançar, já que eu não consegui ser dançarina, então aqui vou aproveitar a minha oportunidade". Fiquei cantora e dançar. Eu chegava para o palco, quase que nem queria saber de cantar, eu esquecia o microfone, já estava a dançar, até que me chamaram a atenção, e por isso era: "Tu és cantora, tens que can". E eu daí consegui, eu acho que a dança e a música eles caminham juntos, em qualquer estilo, porque é impossível, principalmente para nós angolanos, estamos ao ritmo de uma música e não mexer o corpo, independentemente da música, que a música seja, o estilo seja, é muito difícil, é muito difícil. Então não tem como isso não fazer parte de mim nem do meu trabalho. E eu gosto do Afro House principalmente porque me permite dançar. Porque eu, se fosse assim de escolher na altura, quando mais nova, o que é que vais cantar? Eu ia dizer, vou cantar uma antilhana, por exemplo, ou um semba, um sucussa, talvez seja por isso. Porque também tens perfil para tal. Tens esse perfil. O kuduro exige uma energia muito alta. Como é que a meia azuda equilibra essas duas energias numa única faixa? Olha, como é que eu equilibro isso? É mesmo, normalmente eu canto muito aquilo que eu vivo, vivencio, ou seja, que eu vivi ou que alguém próximo a mim viveu ou que eu vou observar do dia a dia da nossa rotina. Então isso facilita-me muito, com que eu meta a energia toda positiva com base aquilo que eu fui observando. Então tem muito de mim, tanto na dança, tanto na música, faz aquela mistura toda e, acho que é isso, é mesmo isso. Foco. Sente que a mistura do estilo facilita a sua aceitação no mercado internacional? Que já se consome muito afrobeat, mas com um toque angolano autêntico. Sentes isso? Eu sinto porque desde a minha primeira música, o Simbawe foi, graças a Deus, né? Foi o meu primeiro sucesso, foi a música que me tornou cantora. É a minha primeira música e é um sucesso internacional. Eu, com o Simbawe, eu conheci vários países que eu desconhecia na altura, desconhecia e nem sabia que ouviam músicas angolanas, nem eu sequer ficava a acreditar que eles entendiam a minha música. A música, o Afro House, principalmente o Afro House, o Kuduro, sim, sim, eles emigram internacionalmente e eu sou a prova disso. E o Afro House, principalmente porque é uma raiz que nós bebemos dos sul-africanos, vem muito da África do Sul, Nigéria. Então é muito mais fácil com que seja conhecido a nível internacional. Ok. O processo e a identidade visual. O Conquará, qual foi a história por trás dessa música em específico? Acha que ela representa perfeitamente essa sua fusão dos estilos? A minha música o Concorã, representa o meu, como é que eu posso dizer? Eu na altura quando gravei o Simbauê, eu não queria mais eu não tinha assim tanta vontade de ser cantora, de me tornar cantora. Eu fiquei 2 anos da minha carreira só a cantar Simbauê, porque eu não ia para o estúdio. Era só Simbauê. As pessoas achavam que eu já tivesse já várias músicas, então mas eu fazia muitos shows, mas eu só entrava para o palco para cantar uma música. Eu viajei além fronteira para cantar uma música, durante 2 anos, porque eu não ia para o estúdio, porque eu não ia mesmo. Eu não tinha tempo e não era meu sonho. E eu ficava assim, mas depois as pessoas foram exigindo, queriam mais, continuar. E eu dizia: "Ah, não, não vou continuar mais a cantar, já não vou mais ser cantora, isso é só mesmo essa música". E daí obrigaram-me o Romano, na altura o Hélio Baiano, disseram: "Não, tens que fazer mesmo uma música, o povo quer". Foi daí que eu fiquei assim em casa. A minha mãe, como também trabalhava aí num store de prenda, e eu ia para lá às vezes à busca dela, às vezes e ficámos assim no meu bairro, e eu via aquele lá, as pessoas dançavam muito, as crianças, todo mundo dançava. E eu falei num dos meus dançarinos que é o Nito Peixe, né, eles agora são cantores, Nito Peixe, um abraço aí. Sei, é Nito Bilbao. Oi, Bilba. E eu disse: "Nito, tens que entrar no Prenda, tens que ir para o Prenda, para ver aí algumas coisas, como é que está a funcionar o mercado". E ele foi para ter umas crianças, ele como tinha muitos amigos, que imitavam o andar do senhor, ele como era deficiente, e as crianças imitavam a forma como ele andava, e aquilo era como se fosse uma dança.
e começavam a chamar do Manelas, porque o senhor chamava-se Manelas. E ele chegou em casa e disse: "Mami, não tem dança, mas tem uma coisa assim que as pessoas estão a fazer estranha". Disse: "Aonde?" Manelas, eu digo: "Não". Ah, esse isso é fixe, é engraçado. E aí, então estamos assim à procura de um nome e do nada mesmo aí no ensaio, na brincadeira, surgiu mesmo Concorã. Porque às vezes as coisas, eu falo umas coisas estranhas assim, quando estou a ensaiar. E ficou, eles gostaram e ficou assim o Concorã. E tornou-se um sucesso também internacional. Acho que até hoje o Concorã, Toca. ele tem uma sonoridade que é nostálgico. As pessoas ainda sentem aquela energia, aquela adrenalina toda ao ouvir o Concorã. Então o Concorã foi a música que fez com que eu tivesse mais vontade de ficar, mais vontade de continuar a fazer música Exatamente. e deu-me consistência também no mercado. E aí passou, as pessoas pensaram que eu já tivesse 2 álbuns. Eu disse: "Meu Deus, canto uma música até um disco, canto para até o 2 e eu só tenho 2 músicas". Que e as pessoas mandam uma mensagem: "Eu esse novo álbum tal", eu disse: "Ah, eu não tenho um álbum, só tenho 2 músicas". Não, mas é assim, quando a gente sabe fazer ou quando a gente faz com coração, as coisas fluem de uma forma que você não vê o tempo a passar. É, isso é Foram 2 anos é verdade. que tiveste que simplesmente com uma música e parecia que tivesses outros hits, né, porque eu te seguia e eras uma inspiração para mim de uma outra forma, graças a Deus. Então, para além da música, a Mãe Ajuda tem uma presença visual muito forte. O quanto é importante para si que a imagem e a moda reflitam a energia e a dualidade dos seus estilos musicais. A nossa moda, a nossa forma de vestir, a nossa forma de estar, a nossa imagem, influencia assim muito no nosso trabalho, na nossa na nossa identidade, porque quando nós vamos montar o nosso perfil profissional, nós precisamos principalmente conhecer o nosso perfil pessoal. Trabalhar no nosso perfil pessoal conta-se com a imagem, com a vestimenta, com o posicionamento, a postura, isso tudo fala de nós. A nossa primeira comunicação parte do nosso contacto visual. Nós comunicamos através da forma como falamos, não só. Nos comunicamos também através da forma como nos posicionamos. Quando estamos parados, a nossa posição em pé, a nossa posição sentada, a forma como estamos vestidos, a forma como vamos olhar para as coisas, como vamos nos movimentar, tudo comunica passa uma informação. Então é importante que cada um de nós saiba quem é, como é que quer construir o seu perfil profissional e como é que você quer que as pessoas olhem para ti. Isso é que define muito, às vezes, a forma como tu vais te apresentar. Então, eu tenho muita atenção nisso porque eu pretendo passar a comunicação muito fácil daquilo que eu sou e daquilo que eu represento em termos de arte, em termos pessoal e profissional. Então, eu tenho sempre muito cuidado. Tenho as pessoas focavam muito, muito, principalmente no princípio da minha carreira, da forma como eu me vestia, focavam muito, e eu tinha muitos eu achava tudo muito engraçado, mas depois eu acabei por influenciar muita gente a vestir-se de um estilo diferente. Uma delas sou eu. Eu Ah, comecei também. sério? Assim, Uma delas sou eu. isso é muito bom. Então, às vezes, o que nós passamos e as pessoas têm uma imagem de nós consoante aquilo que nós vestimos. Lésbica, Sim, mas por para homem. daí dizer que a nossa forma de vestir, a nossa forma de estar comunica assim muita mensagem e cada um de nós ou cada pessoa vai interpretar da sua forma. Exatamente. É importante que nós tenhamos atenção a isso. Eu não sou muito assim de seguir a moda, não sou muito vaidosa. Eu sou muito do meu estilo mesmo, sou muito assim. Eu já fui muito mais arrojada. Hoje estou um pouquinho mais exigentezinha. Mas antes, eu estou com a minha calça, vou tênis, uma t-shirt, estou aí, né, estava tudo bem. Normalmente, É. E já agora, qual é a mensagem principal que a Meia Ajuda quer passar ao público? E sobre festas, empoderamento ou algo mais profundo? a mensagem normal que eu gostaria de passar ao público seria: o nosso posicionamento diz muito de como as pessoas vão nos tratar. A nossa forma de nos posicionarmos exige muito de nós para que as outras pessoas nos respeitem e nos valorizem, tratem-nos com amor, depende mesmo do nosso posicionamento. Então é importante que haja discernimento da nossa parte
conhecer-se, saber os seus limites, as suas virtudes, o que para ti é benéfico, o que para ti não. E às vezes, quando nos perdemos um bocadinho, é bom ir à busca daquilo que é o autoconhecimento. Eu digo sempre, é importante que nós vamos buscar o conhecimento sobre nós, sobre quem eu sou, sobre o que para mim tem valor e o que para mim não tem valor. Quando nós sabemos isso, nós sabemos qual postura, qual posicionamento manter diante das pessoas, diante de uma sociedade, diante dos seus profissionais ou colaboradores em termos de trabalho. Agora temos na arte, depende muito daquilo que tu queres fazer, né? Criar o perfil pessoal, o perfil profissional é diferente, porque o perfil profissional depende muito daquilo que são as tuas metas, os seus objetivos a alcançar. Definir primeiro o seu público, definir aonde queres chegar, definir as suas metas, saber quais são as suas prioridades, o que realmente é importante e o que você deseja alcançar ou já dentro do seu trabalho profissional. É importante que definamos isso para que tenhamos um posicionamento dentro do enquadramento daquilo que são os nossos objetivos. Porque se não tivermos, eu quero atingir o público A e tenho um posicionamento que atrai o público B e não tenho objetivos nenhum. Então é o foco, a determinação e conhecer, fazer um plano, planejamento daquilo e da criação do perfil profissional. Eu quero saber, Maisuda, se tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa no estilo que a gente exerce, o que seria? Se eu tivesse que mudar alguma coisa dentro do estilo da Afro-House ou Kuduro. Sim. Olha, nessa fase, mudar eu não sei se você queria mudar, mas talvez impor uma regra. Ah, não, impor uma regra. A musicalidade em termos de ritmo, em termos de produção, em termos de instrumentalização, máximo. Eu tenho amado bastante. Evoluímos tanto, mas em termos de conteúdo, eu acho que eu proibiria muita promiscuidade, É isso. muito conteúdo de composições que me deixam tristes. Eu acho que eu proibiria sim isso. Isso eu proibiria. Ah, não. Isso eu proibiria e voltaríamos a fazer realmente com o duro composto, completo, musicalidade, de composição mesmo. Está muito preguiçoso, agora tudo é só uma palavrazinha e a maioria das vezes é tudo promiscuidade e desvalorização da mulher. Então é muito importante que tenha-se atenção a essas coisas, porque nós sabemos que o kuduro, o afro são consumíveis todas as idades, todas as classes, não há exceção. Então, por isso que aí devemos ter o cuidado, a maior atenção, porque nós, de certa forma, sabemos que através da nossa arte, da nossa comunicação, daquilo que é a nossa música, nós incentivamos de forma positiva ou negativa a nossa sociedade. Então é importante que tenhamos atenção a isso e influenciemos mesmo de forma positiva, porque quando nós influenciamos de forma positiva, nós salvamos vida, nós mudamos, criamos transformações positivas, não só a nível nacional, mas a nível continental, e levamos mais o nosso nome com responsabilidade e valorização, porque às vezes nós reclamamos que o Kuduro não é valorizado, que há muita desvalorização, até em forma de tratamento e posicionamento. Nós às vezes é que procuramos isso. Como é que eu vou valorizar alguém que canta promiscuidade, canta baboseira? Só vou valorizar porque estou a dançar? Não, eu não vou valorizar porque eu estou a dançar, porque eu estou a dançar porque está num ritmo que me leva a dançar. O beat, a instrumentalização possui o meu corpo. Mas a minha mente, quando após a adrenalina da festa ou da dança, vai ter consciência e eu vou olhar para aquele artista como somente alguém que fez alguma coisa que me pôs a dançar e não há valorização em termos de credibilidade. O que é que ele cantou para dar credibilidade? Não vou dar credibilidade numa coisa que não faz sentido, entendes? Então é importante que nós olhemos muito para aquilo que nós vamos fazer, porque o hoje é uma coisa. Claro que nós temos que estar focados no hoje. É importante nós vivermos o hoje, mas nós não devemos esquecer aonde é que nós queremos ir, o que é que nós queremos alcançar, quais são os nossos objetivos. Que o amanhã tu já cresces, já és um adulto com uma mentalidade diferente, porque nós estamos em constante mudança diariamente, consoante o tempo, através por causa da idade, da transição que nós sofremos.
Então é importante e depois chegar naquele momento e dizer: "Eu mesmo fiz aquilo. Ah, não, aquilo é o meu passado, aquilo era não sei o quê". Tu vais reclamar que aquilo é o teu passado, mas o passado nem sempre fica lá no passado. O passado nos consome. Nós somos isso, nós somos o passado, nós somos o presente e seremos o futuro. O foco é sempre importante, nós lembramos que aonde quer que nós vamos, o passado vem conosco. Exato. Agora, o que é que tu queres que as pessoas olhem para ti hoje e digam: tu também, quando cantavas, é só gritar, só falavas aquela. Agora é bonita, é. Mas vai vir também tu também. E tem pessoas que não vão querer saber de ti por causa do teu passado. Exatamente. E tem oportunidades que tu não vais conseguir alcançar por causa do teu passado. Faz parte do currículo. É, o passado infelizmente é uma sombra que a gente carreta para a vida toda. Claro. Mas agora, como é que a Mãe Ajuda vê o estado feminino atualmente? Há muita evolução, há muitas mulheres, muitas. Quando eu comecei, não tínhamos assim tantas mulheres a fazerem nem Afro nem Kuduro. Então, muita evolução, as mulheres voltaram. Também me deixam triste algumas, mas é a vida, ninguém vai nos fazer feliz sempre, né? Fico triste por causa da promiscuidade também. As mulheres reclamam às vezes da desvalorização dos homens, da sociedade, do julgamento, mas elas às vezes é que motivam, incentivam a própria desvalorização. A forma como se apresentam, a forma como dançam. Eu acho que naquele tempo nós tínhamos dança para todas as músicas. Exato. O tira-macossa era tira-macossa mesmo. O ndombolo era ndombolo mesmo. O do milindro era o de milindro. Cada música tinha a sua dança. Hoje só temos uma dança para todas as músicas. Não temos danças diferentes. Só temos uma dança para todas as músicas. A única diferença é que na música, na minha música, eu vou meter o braço assim, na tua música você vai empinar o rabo, a outra música vais fazer mais para frente, mas o toque é o mesmo para todas as danças. Qual é a dança? Promíscua, incentiva a promiscuidade, incentiva o assédio, incentiva aquele pensamento ilícito. Então, que estamos a atenção nisso. E hoje em dia estão todas avantajadas, todas com corpos bonitos, esbeltos. Então tem que se ter atenção, você com um corpo avantajado, às vezes a fazer uma dança que seja assim muito exibida, depois a mãe quando está a te assediar ou está a falar alguma coisa para ti ou fazem comentários feios nas tuas redes sociais, tu vais lamentar, vais falar também teu família. Não, você procurou. As pessoas só têm que dar uma resposta àquilo que nós apresentamos. Exatamente. E já agora, ao decorrer da tua carreira, já foste assediada? Acho que toda mulher já foi assediada. Falando de assédio, eu acho que toda mulher é assediada, sofre muito assédio. Aí toda. Hum, e tá bom. Como vê a iniciativa da primeira gala dos Prémios Kuduro Angola? É importante que o gênero tenha o seu próprio palco de reconhecimento. É importante se dar valorização, dar credibilidade, dar visibilidade e dar mais reconhecimento àquilo que é o estilo e aos próprios artistas. Que sejam prémios sinceros e verdadeiros e para merecedores mesmo de arte. Eu acho que deve haver mais críticos em termos de estilo Kuduro. Talvez isso incentive a mudança de composições e a criatividade mais abrangente em termos de posicionamento, estruturação e motivação positiva. É sabido que é uma apreciadora do estilo e também sabemos que o nosso mercado agora está contagiante com músicas melódicas. É apreciadora de Kuduro melódico? Soa, soa, muito. Eu sempre gostei. Na verdade, eu gosto muito de música. Música boa, eu ouço. Então, eu não sou muito, só gosto disso, eu só gosto de Kuduro, só gosto de Afro, só gosto de Samba. Não, é música boa, eu vou apreciar, eu vou ouvir. Eu vou dar credibilidade. Eu gosto sim, Kuduro. Eu acho que hum, são uns dos Kuduros que eu acho que jamais vão ficar com falta de conteúdo que faz sentido. Exato. Eles trazem muita mensagem vivida, muita mensagem verdadeira, muita mensagem daquilo que é a realidade atual, das situações que as pessoas vivem, passam, ou deles mesmo ao cantar. Há muita verdade, há muita alma, e acho que Angola gosta. É, é tanto que gosta que atualmente tem dominado o mercado, né? É notório que agora as pessoas estão muito focadas naquilo que são as mensagens construtivas, as melodias e tudo mais. Mas ajuda, se tivesses que fazer um dueto com alguém,
Quem seria? Há várias pessoas, talvez, eh, várias pessoas. Várias pessoas, depende muito daquilo que é a imaginação, eh, do conteúdo da música, do estilo, da vibe que vou querer fazer e dentro dessa imaginação idealizar a pessoa que poderia ficar ou cantar bem comigo, fazer um dueto maravilhoso para que a música seja linda, linda e maravilhosa, porque eu sou muito assim, como é que eu posso dizer? Eu gosto muito de fazer músicas para mim, né, então canto muito sozinha e canto muito com quem eu me sinto muito confortável, quem eu me sinto bem, então não sou muito de duetos, mas eu gosto, eu faço, né, quando sempre que me convidam, eu faço. Mas eu para fazer um dueto eu tenho mesmo que sentir a música e pensar num artista. Exatamente. Agora, fora o nosso trabalho, o teu trabalho artístico, né, que o povo todo já conhece, quem é a Mãe Ajuda atrás? Vou fazer novamente a pergunta. Fora o teu lado artístico, o que a Mãe Ajuda faz? Fora o lado artístico. Quem me ajuda? Sim, eu sou Eliana Pinto, né, sou psicóloga social e do trabalho, sou consultora de perfil comportamental, Exata. sou locutora de rádio, palestrante, sou atriz também, sou um montão de coisas. Olha, é muita bagagem. Eu gosto muito de fazer muita coisa, sou muito quieta, né. Sou muito quieta, então tenho muitas coisas que eu gostaria muito de fazer e tento fazer sempre que posso. Sou muito curiosa, sou muito curiosa, gosto de estar com pessoas, gosto de pessoas. Eu digo sempre isso, eu digo sempre gosto de pessoas. Quem gosta de estar com pessoas, eu digo: "Você gosta de pessoas", sim, estar sempre com pessoas, então é isso. É possível sim sermos codurista e exercer outros papéis. A Mãe Ajuda é um exemplo vivo. E mais uma vez eu vou dizer, pessoas como a Mãe Ajuda inspiram-me. Por quê? Porque tenho sempre alguma coisa para roubar nela. Tipo, além de codurista, ela é psicóloga, ela tem outras artes aí. Então, nós também podemos, digo já no geral, nós as coduristas, quer dizer que nós conseguimos ser codurista e fazer outras coisas boas, porque já está na hora de termos de matarmos esse conceito, das pessoas olharem para nós como as coduristas, as sanzalera, ai não sei o quê. Então, quem tem coisas boas dentro de si, vamos tirar fora, É. vamos ser nós somos, além de pudorista, nós somos mulheres e temos muitas qualidades que muitas de nós acabamos escondendo. Então vamos tirar fora, vamos seguir o exemplo sim da Mãe Ajuda. Quando a coisa é positiva, quando a coisa é boa, vamos sim, senhora, seguir. E há mulheres, pudoristas, ouviram o que a Mãe Ajuda disse? Então vamos seguir, é um exemplo bom e é um exemplo que todas nós saímos a ganhar. Então vamos a isso. Isso é verdade, porque é importante que nós consigamos desenvolver um bocadinho mais aquilo que é as nossas capacidades, né? Nossos potenciais, saber descobrir, pois nós só vamos descobrir quando nós vamos atrás. E quando vamos atrás, buscar conhecimento. Eu digo sempre, nós temos três coisas que ninguém tira de nós. Ninguém jamais, em nenhuma situação, ninguém tira de nós. É o nosso nome. Nosso nome é a nossa identidade. Isso ninguém tira de nós. Você não vai deixar de ser a Latifa. Eu não vou ser dizer não te chames mais Latifa, isso não vai existir. Latina, aliás, desculpa. E Latina, não vai deixar de dizer, não, não quero mais que sejas a Latina. Não, não é impossível. É teu nome, é a tua identidade, és tu. E tem a nossa armadura, que é o nosso conhecimento. O conhecimento ninguém tira de nós, jamais. Ter o conhecimento nos transforma, nos molda, nos dá bagagem, nos dá ferramentas essenciais para nós lidarmos em qualquer área de situações da nossa vida. E vem o quê? A terceira coisa. O conhecimento, o nome, Temos o e a conhecimento, sabedoria. temos o. Não, já está no conhecimento. Temos o conhecimento, temos o nome. Mas o quê? É? Mas A escolha. a escolha. Óbvio, todos Tá? nós somos livres de fazer as nossas próprias Nós escolhas. estamos em constantes escolhas. Nós é que temos que fazer a escolha. A escolha é sempre. Isso ninguém tira de nós. Escolha. Pode chegar aqui alguém com a arma apontada a nós e dizer: dá-me tudo. Vais dar ou não?
Nós estamos aí à escolha, nós podemos escolher não dar e acabar mortos, podemos escolher também. Nós temos sempre escolha. Não há nada nesse mundo, não há nada que nós fizemos, não há nada que nós vamos fazer, tomar decisões. Tudo depende somente da nossa escolha. Então, a escolha, o nosso nome, o conhecimento são três coisas que estão sempre conosco. Nós precisamos saber fazer uso delas. Conhecimento é a nossa maior arma. É a nossa maior arma. Não podemos deixar de ir à busca de conhecimento. E muita gente, às vezes, o que acontece? Acha que conhecimento só é buscado dentro da sala de aulas, fazendo uma licenciatura, ir para a escola. Não, não necessariamente. O conhecimento pode ser adquirido de várias formas. Tu podes adquirir o conhecimento, hoje até está tudo muito mais fácil, que chega tudo em nós, com ferramentas como o telemóvel, com um portátil, um computador. Tu adquires o conhecimento. Só precisas fazer uma escolha, só precisas querer. Tu precisas saber o que é que te interessa, o que é que te chama a atenção. O que é que me interessa? Eu me interesso por quê? Eu me interesso por arte. Eu me interesso. Que tipo de arte eu me interesso? Eu me interesso nessa arte. Dentro dessa arte existem ferramentas essenciais que você pode desenvolver. Tu imagina que tu és um cameraman. Tu tens que ir buscar bagagem, ferramentas, se informar muito, estudar muito, aprender sobre filmagem, sobre conteúdos, sobre câmara. Tu vais dar conta que de cameraman tu podes ser um realizador, podes fazer uma N coisas, porque foste à busca do conhecimento dentro daquilo que é a tua área. Exatamente. Existem várias ferramentas de estudo, pesquisas, ouvindo muito, lendo, tudo isso. E hoje em dia já temos aqueles livros online que já é audível. Você não precisa ler sozinho, ele lê para ti. É para ti, exato. Tens preguiça de ler, o livro lê para ti. Então, hoje as coisas estão muito mais facilitadas do que noutra hora. Outras lições era muito difíceis em adquirirem conhecimento, tinham que lutar muito, tinham que ir atrás. Depois, no tempo então das nossas avós, que era muito difícil alguém estudar ou ir ter muita inteligência, nós, graças a Deus, temos esse privilégio das coisas chegarem até nós, de nós termos conhecimento, de nós nos informarmos. Então, por que que nós não fazemos? Às vezes, o que nos distrai também, as redes sociais, às vezes, nós usamos muito mal. Usamos mal. Nós usamos muito mal e nós agora vivemos essa ciência do imediatismo, que é consequência também das redes sociais. E às vezes eu recebo muitas perguntas de pacientes, de pessoas, né? Mandam muita mensagem. Mas como é que nós vamos evitar o imediatismo se hoje em dia se vive disso? Como é que vamos evitar? Não tem receita para você evitar o imediatismo médica, isso não existe. Mas tem ferramentas para evitar o imediatismo, parte de pequenas coisas. Por exemplo, tu precisas ocupar a tua mente com coisas úteis, são úteis, são necessárias para aqui. Primeiro, tens que buscar o autoconhecimento de si mesmo. Certo. Saber quem tu és, como é que você é, o que é que você pensa, como é que você age, as tuas fraquezas e limitações. Se tu notares que tu tens fraco, uma pequena influência rápida em termos de coisas ou pessoas ou o que vais ouvir, evita seguir nas redes sociais pessoas que possam te levar a ter esse tipo de pensamento. É assim mesmo. Quando você está a seguir, então, estou a seguir a Maia, eu só vejo a Maia a ostentar, a Maia a viver, e eu estou sempre aí a seguir a Maia. Todos os dias vejo conteúdos meus divertidos. Tu vais entrar nesse conteúdo, vais estar sempre a ver. Tu vais acabar com o tempo a amar mais a minha vida do que a tua própria vida. Exato. E depois vais querer ter aquela vida E e não estás ainda preparado para ter aquela vida. Isso vai te criar o quê? Ansiedade, frustração, que nos leva depois a estresse, que depois causa depressão. Então é muita coisa. Agora, quando você já tem conhecimento de que não, eu se continuar a seguir muito a Maia, ela não está me fazer bem, a minha mente está a ficar diferente, deixo de seguir. É o mais certo. Deixo de seguir, vejo outra pessoa. Tem pessoas que nós precisamos deixar de seguir, tem situações, conteúdos que não precisamos ver, temos mesmo que passar, porque a nossa mente absorve tudo que nós vamos ver e vamos ouvir. E isso tudo influencia no nosso posicionamento, na nossa mente, nas nossas atitudes, e acabamos por desvalorizar às vezes aquelas nossas pequenas conquistas. É importante que valorizemos muito as nossas primeiras conquistas.
saber ser grato e aceitar a situação atual em que se encontra. Assim, é importante. Então, busquem mesmo conhecimento e de todas as formas e todas as áreas, não sejam limitados. Os jovens têm muita força, nossa cabeça ainda está boa. Aquele, não, e os jovens angolanos, vou te dizer uma coisa, acho que cada vez, cada tempo, cada dificuldade, cada coisa que acontece no mundo, no nosso país, acho que descobrimos que nós somos bem talentosos. Somos bem até os dos memes, eles acham muito criativos. Exatamente. Os que começaram com os memes, aqueles são criativos. Aquilo é mente a trabalhar, é mente a pensar. E só precisamos pensar e agir de forma positiva. Exatamente. E é isso, até os memeiros acabam pensando, porque de tudo que a gente faz é necessário fazer. Você conhece ele mesmo, você tá vendo o meme que faz todo sentido na Que você fica assim, matado e diz: "Oh, como é que ele criou isso? Como é que ele ele pensou? pensou até". Exatamente. Olha, nós descobrimos que nós somos bem criativos. O angolano é criativo demais. Só precisamos usar a nossa criatividade por lado. Daí o meu irmão disse: "Eu nunca pensei que a Angola tinha tantas moças que sabiam cozinhar e fazer bolos, porque eu descobri por causa do Covid". Eu disse: "Claro, porque sabiam, não sabiam, não exploravam essa área, não exploravam". Hoje em dia temos muitos, hoje está aí, agora temos muitos criadores de conteúdo, são ideias, são imaginações, são desenvolvidas por motivação. Qual foi a motivação? Foi a correria, a falta de às vezes de trabalho, de alguma coisa que nos motiva. Então você precisa buscar uma motivação para ir atrás de objetivos, de propósitos, de conhecimento, de alguma coisa que faz sentido para ti, que seja benéfico, que te ajude pessoal ou profissionalmente. Já agora, Mãe Azuda, desde o começo da tua carreira até o momento, qual foi o momento mais marcante da tua carreira? Olha, eu tive vários momentos marcantes, vários desde o princípio. A primeira minha atuação foi muito marcante, porque eu não me imaginava no palco, eu não me imaginava mesmo, e foi difícil para mim, até hoje não me esqueço desse dia. Foi difícil porque eu não estava mesmo acostumada com palcos, mas graças a Deus eu tenho a minha dança, salva-me sempre. Sou muito envergonhada, sou muito tímida. E quando chamavam assim, chamaram Mãe Azuda, as pessoas ficaram assim: "Mas essa mais é quem? Não sei o quê". E estou a ouvir, você está a ouvir mesmo aí. Eu aí ingressar ao palco, eles a falarem, todos assim, mas eu cheguei ao palco, o DJ pôs logo a música, porque eu pedi para ele pôr logo a música. Logo que o DJ pôs a música, a sala toda mudou, toda a expectativa. Aquilo foi uma energia, foi uma vibração. A minha prima que foi acompanhar estava a chorar. Ah, e eu só dançava, e eu quando saí do palco eu lembrei-me como ouvinte, como eu era do outro lado. E eu vi que nós às vezes não damos oportunidade às novas pessoas, certo? Nós fizemos um julgamento sem antes conhecê-las, sem antes ouvir. Então aquilo fez-me refletir bastante como é o outro lado, como é que está do outro lado. E eu vi que, independente de qualquer coisa, nós só precisamos fazer o nosso trabalho. Porque às vezes nós esperamos aquilo que é motivação, que é incentivo de outras pessoas, não vai funcionar. Não vai. E foi o que eu aprendi naquele dia e até hoje não me esqueço. Foi bonito, mas também foi reflexivo. Fez-me refletir bastante acerca de como é que as pessoas olham para nós quando não nos conhecem e como fazem julgamentos sem antes conhecer. Outro momento marcante ah, foi quando eu fui a primeira vez numa atuação grande, grande, era um grande show, foi em Banza Congo e tinha quase todos os artistas conceituados que eu só ouvia também na televisão. E na altura eu tinha muito medo, eu estava assim quietinha no meu canto, o Yannick estava assim a procurar: "Quem é a Mãe Azuda? Onde é que está a Mãe Azuda?" Eu disse: "Sou eu sou és tu", toda pequena assim, era toda magra. E eu estava quieta, ele disse: "Esteja medo", eu disse: esses shows assim eu não estou acostumada". Ele disse: "Não, fica à vontade, vais ver que vais gostar, vais ver que vai gostar". E depois a apresentadora ao chamar-me, chamou assim com desânimo, toda a gente ela chamava com muito ânimo. E na minha vez ela chamou com desânimo,
E ela perguntou, nem sei se ela depois perguntou ao povo, não sei se vocês conhecem, o povo, mal ela terminou de falar, quase a chamar por mim, pelo meu nome, não foi ela que chamou meu nome, foi o povo todo a chamar por mim. E aquilo foi muito emocionante. Foi como se fosse uma resposta à pessoa mesmo a chamar, e como se fosse uma resposta também para mim em termos de pensamentos, aquilo que eu estava a imaginar. Então foi muito lindo. Foi mesmo muito marcante esse evento. E desde aquele evento eu já não tinha mais medo, já não tinha mais receio, fiquei já normal e foi bonito. São vários os momentos marcantes da minha carreira, são vários. Tive muitos momentos marcantes, muitas histórias e até hoje não me esqueço. E na fase, né, na fase que eu decidi deixar de cantar, eu já tinha decidido deixar de cantar antes de lançar o 12 a 2. Já não queria mais cantar. Foi depois do Bom Pará, já não queria mais cantar. Tô cansada já. Era um chega. Era muito trabalho. Eu também, olha, era mesmo muito trabalho. Eu ainda não estava motivada assim para ser cantora. Era muito trabalho, o mundo em si, eu não estava acostumada com esse mundo. Era muito difícil eu estar nesse mundo por causa da minha educação. Eu não estava acostumada em muita gente, muitas falações, muita falsidade, muita dúvida, exatamente. E muita bajulação, coisas estranhas assim à minha volta. E aquela pressão toda, e depois chega, torna-se desgastante muito. Torna-se desgastante. Tudo bem que a pessoa está a fazer sucesso, gosta, trabalho e tem a cachês, isso. Mas a minha paz psicológica estava muito afetada e eu queria deixar de cantar, mas o Bebucho Kikuya não deixou de novo. Aí me fez um escândalo, foi quando lançamos o 12 a 2. Aí foi lindo. Foi. O 12 a 2 é uma das minhas favoritas. Eu gosto do 12 a 2. Até hoje a maioria das atividades que se me contratam dizem que não pode faltar o 12 a 2 nem o Zimbabwe. Há quem pede os três, há quem gosta do Zama do Quá. Então são músicas intemporais, graças a Deus, que até hoje têm uma sustentabilidade e mantém-me também no mercado. E foi muito bom. Olha, Mayazuda, muito obrigado pela tua presença. És uma pessoa com uma áurea muito boa. Muito obrigada. Hoje eu fui apresentadora, mas acredita que eu aprendi muito contigo. Foste um aprendizado para mim. Como os nossos convidados nunca saem como entram, então temos um quadro de participação para oferecer a Mayazuda. Muito obrigada. Ai. Aqui. Mostrar agora. E volte sempre. Que essa é sempre aberta para receber. Obrigada. Obrigada a nós pela presença. Já agora eu vou agradecer os nossos parceiros, como a Africell, a Rosa Glamour, que produziu-me toda, desde o cabelo, a roupa e a make-up. Ela está localizada no Benfica, lado oposto do KFC. A Toia dos Salgados, os melhores salgados da cidade de Luanda, e as bolas de Berlim com recheio de chocolate. Convido-vos a provar porque será tiro e queda. Muito obrigada e voltamos brevemente. É nóis. Preview.